Olá, irmãos, tudo bem? Estamos aqui juntos mais uma vez em mais um vídeo e hoje eu quero trazer um assunto de extrema importância: a confissão, o sacramento da confissão. Eu quero que você me acompanhe nesse vídeo para juntos compreendermos melhor sobre o que significa e a importância dele na vida do cristão. Então, você quer acompanhar comigo esse vídeo? Curte aí, compartilha no final com outras pessoas que também têm interesse em aprender mais, em entender melhor e saber o real significado desse sacramento. Sou Mari Almeida, católica apostólica e romana, e estou aqui porque amo a minha igreja e quero de alguma forma ajudar você a conhecer melhor a sua igreja. Quero começar esse assunto com uma afirmação. Você, eu, podemos durante o longo tempo da nossa vida nos confessarmos inúmeras vezes, comungarmos várias vezes e ainda assim viver uma vida sem santidade. Você entendeu o que eu quis te dizer? Não? Então continua comigo que você vai entender. Aproxime um pouco a sua câmera, porque eu quero falar com você. Existem 3 palavrinhas mágicas que nos levam a compreender melhor o que quer dizer não viver em santidade, apesar de confessar e comungar sempre que possível. Sabe por quê? Porque essas 3 palavras mágicas é que determinam como você está levando a sua vida de cristão. A primeira delas é a fé, a segunda delas é a contrição, a terceira delas é o exame de consciência que você precisa fazer quando você for se confessar. Você tem feito? Como está sendo a sua confissão? Aliás, você tem se confessado? Pois é. Então, por que, Mari, que eu tenho que ter fé? O que a fé tem a ver com a confissão? É de extrema importância, irmão, que nós tenhamos fé. Sabe por quê? Porque se você não tiver fé, você não vai crer que aquela pessoa que está lá recebendo a sua confissão, que é o sacerdote, ele está em persona Christi. Hã? Mas o que é isso, Mari? O que quer dizer esse in persona Christi? A igreja fala que in persona Christi quer dizer na pessoa de Cristo. O sacerdote está ali, ele é um homem, é um pecador, mas está na pessoa de Cristo. Cristo dá essa autoridade a ele e você, como penitente, tem que crer. Você não pode duvidar, você não pode colocar em dúvida o poder, a autoridade que Cristo está dando ali naquele momento para aquele sacerdote te receber em confissão e te dar a absolvição dos seus pecados. Desculpe. Segundo, a contrição. O que quer dizer a contrição? Contrição é você ter um profundo arrependimento do seu pecado, do ato que você cometeu, que de certa forma ofendeu a Deus. Você precisa se arrepender, porque se você não se arrepender, a sua confissão não terá o efeito desejado, não será eficaz. Existe uma diferença entre atrição e contrição. Você sabe qual é? Eu quero te explicar. Atrição, ela quer dizer que você vai lá, faz a sua confissão, mas só para se livrar daquele pecado. Porque você, de certa forma, tem medo de ir para o inferno. Mas não houve um arrependimento, não houve um verdadeiro e profundo arrependimento. Então, a contrição vem no contrário, é o profundo e verdadeiro arrependimento daquele erro que você cometeu
que de certa forma ofendeu a nosso Senhor. É aí que tem que estar a sua preocupação, em ofender a Deus, porque Ele é o principal, é o mais importante. Nós precisamos ter sempre no coração, na mente, que Deus é o mais importante de tudo. Ele não pode, não deve em nenhum momento ser ofendido, ser desfeito, deixar de lado em terceiro, em quarto, em quinto plano. Não, ele tem que estar no primeiro plano da nossa vida. Então, se nós buscarmos esse arrependimento profundo, essa contrição, a nossa confissão estará sendo bem feita e bem aceita por Deus. Eu quero ler com você uma passagem na Bíblia que mostra claramente essa autoridade que Jesus Cristo dá ao sacerdote. Você quer ler comigo? Então vamos lá. Eu quero usar hoje a Bíblia de Jerusalém. E nós vamos ler o livro de João, capítulo 20, e versículos de 19 a 23. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz esteja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Eles lhe disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Ser-lhes-ão retidos. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Olha, é claro aqui nessa passagem da Bíblia sobre a autoridade que Jesus dá aos seus discípulos. Agora, por que assim, você está lendo essa passagem bíblica que está falando dos discípulos, mas nós estamos falando dos sacerdotes? Porque os nossos sacerdotes, eles são os discípulos de ontem. O que acontece? Uma sucessão, assim como Pedro, ou o Papa hoje, é um sucessor de Pedro, os sacerdotes de hoje são sucessores dos apóstolos. Exame de consciência, eis a terceira palavrinha mágica e de suma importância. O que é o exame de consciência? É aquela preparação que você deve fazer antes da confissão. Antes de você chegar lá com o sacerdote para expor todos os seus pecados, você precisa refletir antes, entender antes o que te levou a pecar, por que você cometeu aqueles erros e buscar um arrependimento. Saber e entender o que realmente você vai chegar lá e falar para o sacerdote, para não tornar aquela confissão bagunçada, relaxada, de todo jeito. Não, precisa haver uma organização no que você vai falar e como você vai falar. Porque você também não pode esconder aqueles pecados mais graves e falar só os mais leves. Não, tem que ser exposto tudo para de alguma forma você ter uma eficácia na sua confissão. E nesse exame de consciência, nós devemos nos fazer uma pergunta: onde está o meu coração? O que eu tenho feito da minha vida? Como eu tenho levado o meu tempo? Então, aí começa o exame de consciência, porque você vai se aprofundar em como você está vivendo a sua vida de cristão. Você entendeu? É por aí. Então você precisa buscar no mais profundo do seu ser tudo aquilo que você tem feito que de alguma forma tem desagradado a Deus. Precisamos compreender que os pecados, que quando cometemos pecados, eles não só nos destroem,
como fazem perder o céu e nos afastam de Deus. Você não imagina o quanto uma boa confissão, uma eficaz confissão, tem poder de fazer maravilhas na sua vida. Você pode não só se livrar daquele pecado que tanto te faz mal, de alguma forma reparar o erro que você cometeu diante de Deus, mas também tem um grande efeito: elevar a sua alma, te santificar como cristão. É isso mesmo. A confissão, ela tem esse poder quando bem feita. Ela tem esse poder de te elevar a um grau muito maior de santidade. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma a compreender melhor sobre o significado desse tão lindo e tão importante sacramento. Que se você tiver dúvidas sobre um outro tipo de assunto, coloca aí nos comentários que eu vou buscar te ajudar de alguma forma. Então, eu vou te pedir também uma grande ajuda. Curte e compartilhe com outros irmãos que estejam precisando também. Desde já, eu desejo que Nossa Senhora e Jesus estejam sempre contigo, hoje e sempre.